Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, tanto na Europa quanto na América do Sul e também Mercadão da Bola, tá? Com notícias atualizadas. Vamos lá, vamos lá. Começando pelos jogos das seleções, né? Data FIFA, nessa quinta-feira. Vamos lá. Meio-dia, jogo amistoso, Arábia Saudita e Macedônia. 1h30 da tarde. Bom, pelo que eu entendi, jogo amistoso. Síria e Emirados Árabes. Síria e Emirados Árabes, 1h30 da tarde nessa quinta-feira, beleza? Às duas, ou melhor, voltando, né? A 1h da tarde, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, Finlândia e Noruega, 1h da tarde. Bom, vamos ter às 3h45 da tarde, Alemanha e Eslováquia. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Mais eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Bélgica e Liechtenstein. Espanha contra a Bulgária. Holanda e Polônia. 3h45 da tarde, nessa quinta-feira. Vamos em frente. Vamos lá, gente, passando todos os jogos, né? Por essa penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Vamos a todos os jogos. 8h30 da noite vai ser o horário de 4 dos 5 jogos, tá? Nessa quinta-feira. Colômbia e Bolívia, Argentina e Venezuela, Uruguai e Peru, Paraguai e Equador, 8h30 da noite. Brasil e Chile, 9h30 da noite, nessa quinta-feira. Penúltima rodada, repetindo, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Bom, gente, passando mais um jogo que vamos ter nessa quinta-feira. Bahia e Vitória, o clássico Bavi, pela semifinal da Copa do Nordeste Sub-20, 3h da tarde nessa quinta-feira, tá? Vamos seguir em frente. Passando resultados aqui, gente, dessa quarta-feira de futebol. Tivemos futebol, né? Segunda divisão, Campeonato Paraibano. O Recreativo Serrano venceu o Queimadense por 1-0. Aqui, segunda divisão, Campeonato Paraibano. Copa do Nordeste Sub-20, semifinal. Jogo único, hein? Ceará 0, Fortaleza 0. Nos pênaltis, Ceará 5, Fortaleza 4. Ceará na final da Copa do Nordeste Sub-20. Copa Rio, Araruama 0, América 0. Maricá 0, Portuguesa do Rio de Janeiro 2. Copa Rio. Aqui também tivemos Bahia 4, Confiança de Sergipe 1. O jogo foi em Sergipe, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, categoria principal. O jogo da volta é no próximo sábado, Bahia e Confiança em Salvador. Beleza, gente? Copa do Nordeste, categoria principal, a grande final. Antes de partir para o Mercadão da Bola, gente, deixa eu só passar aqui que ontem eu passei um placar aqui, Inter de Limeira 0, Comercial de Ribeirão Preto 1. Esqueci de falar que o Comercial de Ribeirão Preto eliminou a Inter de Limeira da Copa Paulista e passou para a próxima fase da competição, tá? Vale dizer. Bom, também aqui
vale dizer que eu passei alguns dias atrás a derrota do Inter Miami para o Seattle por 3-0, se muito me engano. Bom, perdeu, né? E o Seattle venceu um torneio lá nos Estados Unidos em cima do Inter Miami, tá? Inclusive teve confusão depois do jogo, o Soares lá cuspindo em outro jogador. Foi uma situação complicada. Certo, gente? Vamos partir agora sim para o Mercadão da Bola. Vamos lá, gente. O São Paulo liberou o jogador Patrick para um clube do Chipre que está levando 200 mil euros com essa negociação. Parece que é por empréstimo, tá? Aqui também Aktürkoğlu. Esse foi mais um reforço que o Fenerbahçe da Turquia confirmou. Beleza, gente? Chegada do Benfica, um meio atacante, digamos assim. Bom, Arroio, Kennedy Arroio, né? Já havia falado desse jogador, contratado pelo Cruzeiro. O tempo de contrato do jogador com o Cruzeiro é até 2029. Jailson Volante, ex-Palmeiras. Passou também pelo Grêmio, né? E fechou com Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Bom, aqui também Ederson, esse goleiro. O tempo de contrato dele com o Fenerbahçe da Turquia é de 3 temporadas. Donnarumma, goleiro, né? O tempo de contrato do goleiro italiano com o Manchester City é de 5 temporadas. Bom, gente, notícias que tem a ver com o Mercadão da Bola, ao mesmo tempo que uma notícia se confirmou e de fato esse jogador foi contratado, mas voltou da contratação, vou explicar direito essa situação. A outra quase aconteceu, mas acabou não acontecendo. Vamos começar pela primeira. Vamos começar pelo São Paulo aqui, vamos lá. O São Paulo estava negociando a contratação de Marcos Leonardo, gente. Atacante cria da base do Santos, está há um bom tempo no Al Hilal, né? Da Arábia Saudita. As notícias indicavam que São Paulo estaria até perto de fechar a contratação desse jogador por empréstimo, tá? Vale dizer. O que pegou? O São Paulo não aceitou as exigências do Al Hilal. A vida financeira do Marcos Leonardo lá na Arábia Saudita é muito alta, beleza? E o jogador topou reduzir salário bruscamente para vir para o São Paulo. Mas o Al Hilal queria um negócio melhor junto ao São Paulo. São Paulo não tancou, de fato não, ao que parece, tem condições financeiras para arcar com o que o Al Hilal quer. E o jogador ficou lá no Al Hilal, o Marcos Leonardo, beleza? Em primeiro plano disseram que ele poderia até ser inscrito, o que não tinha sido antes, já que ele ficou no Al Hilal, ele poderia ser inscrito no Campeonato Saudita, pelo Al Hilal agora. E se isso vai acontecer, não sabemos, né? Bom, a outra situação, o jogador que saiu do Botafogo foi contratado pelo Nottingham Forest, mas está voltando para o Botafogo por empréstimo de 4 meses. Vamos explicar direitinho? O jogador cuiabano saiu do Botafogo e foi vendido para o Nottingham Forest, ali na casa de 6 milhões de euros, uns quebrados. Nottingham Forest pagou pelo jogador. Chegou lá, ele foi contratado, oficializado, tudo bonitinho. Mas o Nottingham Forest, eu já havia até colocado isso em outra edição, né, do Mercadão da Bola aqui, que o Nottingham Forest contratou também o Zinchenko, que teria a mesma posição, ou joga na mesma posição, do cuiabano. Esse jogador vindo do Arsenal. Devido a isso, já que o Marinakis, dono do Nottingham Forest, é próximo do John Dexter, então negociaram ali e o cuiabano, para não ficar sem jogar no Nottingham Forest, foi reemprestado ou emprestado para o Botafogo e vai ficar aqui jogando por 4 meses no Botafogo emprestado. Detalhe, ele vai receber o salário do Nottingham Forest.
que ganharia no Nottingham Forest com o Botafogo, na verdade, pagando seu salário. Tá? Ele vai receber em libra, mas terá que ser revertido para o real, já que ele vai passar 4 meses jogando no Brasil, beleza? Depois, ao fim desses 4 meses, é que ele de fato vai para o Nottingham Forest e lá o clube inglês vai ver o que vai fazer com o jogador, beleza? Cristanto Uchi, esse jogador eu não trouxe aqui, né? No fechamento da janela europeia, mas esse jogador saiu do Getafe e fechou com o Crystal Palace da Inglaterra, tá? Bruno França, esse zagueiro, estava no Farense de Portugal, chega por empréstimo, a princípio para o sub-20 do Botafogo, tá? Se não falei, é um zagueiro. Vamos lá, gente. Roberto Neves é o novo treinador do Águia de Cumaru para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O treinador antigo saiu antes do campeonato começar, tá? Detalhe, o Águia de Cumaru nem estreou na primeira rodada do Pernambucano, só vai estrear na segunda. Bom, Roberto Neves. Robertão já falei, né? Na verdade é outro treinador que eu vou citar agora. Júnior Amorim. Beleza, gente? Esse treinador vai assumir o Cordino do Maranhão para 2026. Lá, aliás, vai... Na verdade, vamos lá, vamos corrigir isso aqui. O Cordino do Maranhão contratou o treinador Júnior Amorim, gente, e é para a Série B do Campeonato Maranhense, que vai começar agora em setembro, tá? Bom. Ítalo Rogério. Bom, esse zagueiro saiu do Central de Caruaru e fechou com o Vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Cícero Júnior, novo treinador do Rio Branco do Espírito Santo. Bom, aqui também o treinador Rodrigo Chagas, que estava como interino no Vitória da Bahia, agora foi efetivado como novo treinador do Vitória da Bahia para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Pissouto, treinador que está no misto do Mato Grosso, negociando com o Figueirense para ser o seu mais novo treinador. Zé Augusto é o novo treinador do Altos do Piauí para 2026. Bom, o atacante ex-retrô Franklin Mascote fechou com o Lovit da Bulgária. O atacante Luquinhas, oficializado pelo Santa Clara de Portugal até 2027. O jogador Unai Hernandes está saindo do Al-Ittihad da Arábia Saudita, indo para o Al-Shabaab da Arábia Saudita por empréstimo. O jogador também aqui, Alexander Mitrovic, possivelmente está saindo do Al-Hilal e está fechando com Al-Qadsiya da Arábia Saudita também. Bom, galera, para fechar o vídeo, vou fazer uma pequena correção, tá? No áudio que eu coloquei aí acima, o Mitrovic de fato está saindo do Al-Hilal mesmo, da Arábia Saudita. Mas ele está indo para o Al-Rayyan do Catar. Mas, bom, essa informação só está com o jogador errado, mas alguém vai para o Al-Qadsiya sim. O Otávio está saindo do Al-Nassr e possivelmente está fechando com o Al-Qadsiya da Arábia Saudita, beleza? O atacante Matistel, que foi comprado recentemente pelo Tottenham junto ao Bayern de Munique, de forma permanente, não foi inscrito pelo Tottenham para disputar a Liga dos Campeões, não. Ele não vai disputar a Liga dos Campeões pelo Tottenham. O atacante francês Matistel. Bom, gente, para fechar esse vídeo mesmo, eu vou comentar aqui, porque virou destaque nessa quarta-feira, uma declaração do atacante brasileiro Antony, na entrevista de apresentação, né, ou de reapresentação, lá pelo Betis, né?
já que ele foi recontratado pelo Betis da Espanha junto ao Manchester United, agora em definitivo. Ele falou em entrevista que vários clubes, em torno de 5 clubes, ligaram para ele para tentar contratar o jogador enquanto ele estava no Manchester United, e o Manchester United queria vendê-lo, né, de todo jeito. Bom, gente, dentre os clubes, ele fala que negou uma proposta do Bayern de Munique, que segundo ele não sabia dizer muito, mas um salário de 7 milhões de euros o Bayern de Munique teria oferecido a ele. Eu não vou desmentir o jogador aqui, porque, bom, de fato, só o jogador de fato, e claro, o Bayern de Munique, sabe se essa situação aconteceu mesmo. Bom, gente, as notícias que saíram de um interesse do Bayern de Munique no Antony, em primeiro plano, foi ainda quando ele estava no Ajax, beleza? Quando ele chegou no Manchester United, lá atrás, aí não se falou mais nisso. Recentemente, logo no início da janela, se falou de um possível interesse que o Bayern de Munique poderia ter no jogador. Mas foi uma coisa muito assim, só jogada no vento mesmo. O clube não confirmou, ninguém confirmou isso, tá? E até o final da janela, eu não ouvi mais nada do Bayern de Munique interessado no Antony, fazendo proposta pelo jogador. Bom, gente, olha, volto a repetir, só o jogador e, é claro, o Bayern de Munique sabem a versão real dessa história. O jogador afirma a seguinte coisa, de que não aceitou a proposta do Bayern de Munique, não só do Bayern como de outros clubes, ele falou em torno de 5, e, bom, disse mais, que não aceitou porque o coração dele estava no Betis, que 95% ele estava fechado com o Betis. Mesmo sem o Betis ter nada ainda com o Manchester United, na época que ele disse que o Bayern de Munique ligou para ele e ofereceu até o salário. Gente, olha, eu não duvido que isso tenha acontecido. Fato é que o Bayern de Munique estava atrás de um ponta no mercado. Fato é isso. Mas eu ouvi o nome de vários pontas, de vários mesmo. E nunca ouvi o nome do Antony, sinceramente. Não como uma proposta real, não como uma coisa como se o Bayern de Munique já estivesse chegando para contratar o jogador ou negociando para ter o jogador. Isso, inclusive, pegou até a imprensa alemã de surpresa. E caiu muito mal isso na Alemanha. O fato dele ter recusado o Bayern de Munique para jogar no Betis. Bom, o fato dele ter recusado para jogar no Betis, a mim, sinceramente, não importa muito, porque eu não ligo muito para esse negócio que o pessoal, realmente, muita gente liga, de que, o atacante recusou um clube grande para jogar no Betis, que seria um clube menor do que o Bayern. Eu não ligo para isso, para mim isso é uma besteira. Mas, claro, na minha opinião, tá? Mas o que eu tô falando é que, sinceramente, dos nomes que foram citados que o Bayern de Munique tem interesse e de fato conversou, de fato tentou, foram aqueles que eu citei ontem aqui para vocês, quando eu citei o Bayern de Munique no mercado da bola, gente. No último vídeo, no vídeo de ontem. Em nenhum momento eu falei aqui, porque de fato não sabia disso, que o Bayern de Munique teria feito uma proposta pelo jogador, que tinha oferecido salário para o jogador. Sinceramente, eu nunca ouvi isso não. Isso, como falei, pegou a imprensa alemã de surpresa, que eles também não tinham essa informação não. Então, assim, novamente repito, não estou dizendo que o jogador está mentindo, mas, bom, que não se sabia dessa informação e que se pegou todo mundo de surpresa a isso, e que, é claro, o Bayern de Munique não confirmou essa versão da história, bom, fica o dito pelo não dito, né? É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. É bem importante mesmo. Deixem um like aí. E valeu.